Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jorge do canal Vaque o Jorge e hoje eu vou estar dando um pouquinho das minhas impressões e opiniões sobre as contratações que o Flamengo vai realizar nesse meio de temporada. Mas antes de eu começar o vídeo, gostaria de pedir para você que está me assistindo que se inscreva no canal, deixe seu comentário, um joinha, compartilhe com seus amigos e ainda acione o sininho das notificações. Bom, como as últimas informações têm mostrado, Ângelo não vai ser jogador do Flamengo em 2023. O jogador afirmou em suas redes sociais que cumprirá com a sua palavra e terminará o contrato no time da Baixada Santista. Provavelmente depois disso será vendido a um grande time da Europa. Bom, honestamente, o Flamengo poderia sim contratar o Ângelo, mas seria uma jogada financeira, onde o Flamengo contrata o jogador, dá um pouco de rodagem e vende ele mais caro. Mas na ponta direita, acho que o Flamengo não precisa de um ponta direita. Fato é, Vitor Pereira solicitou à diretoria rubro-negra várias contratações. Diz que o time precisa de reforços, mas solicitou com extrema urgência 3 posições. Um ponta direita, um meio-campista de criação, um meia de criação e um volante. Fato é que Flamengo possui um ponta direita. Sim, senhores. Marinho foi contratado pelo Santos na época em que ele mais se destacou e ganhou inclusive o Rei da América, o prêmio dado aos craques da Libertadores, na época em que jogava o melhor futebol de sua carreira. O que acontece é que ele não está sendo utilizado apropriadamente no Flamengo, pois quando entra é o jogador de lado esquerdo. Senhores, ele joga como um ala esquerdo no Flamengo. E, pasmem, possivelmente vai ser negociado e vendido para o Bahia por 9 milhões de reais. Complicada a situação do Vitor Pereira. Bom, fato é, Flamengo precisa de um jogador com velocidade. Mas não necessariamente na ponta direita. Por que não na ponta esquerda, onde eles já têm Everton Cebolinha, jogador que custou rios de dinheiro? Fora isso, Bruno Henrique vem se recuperando da lesão e, graças a Deus, vai voltar a ser decisivo e vai fazer com que o Flamengo ganhe títulos. Bom, a janela ainda demonstra que Michael possivelmente pode pintar no Flamengo. O problema é, o time que detém o seu passe vai querer vendê-lo bem. O jogador não apresenta uma má fase, não, de jeito nenhum. O jogador é o craque do time, só que não se ambientou a jogar por lá. E possivelmente vai ser vendido por um caminhão de dinheiro. O que me pergunto é, será que o Flamengo está disposto a pagar isso por Michael? Eu acho que seria uma boa opção. Mas será que realmente é necessário agora que temos Cebolinha e Bruno Henrique? Bom, a outra posição carente que Vitor Pereira afirma é meia de criação. Só que nós temos os 2 melhores meias de criação do Brasil, na minha opinião, senhores, na minha opinião, que são Everton Ribeiro e Arrascaeta. O problema é que eles não jogam juntos, porque Vitor Pereira entrou numa de que os dois juntos não funcionam e que quando estão juntos desequilibram o meio-campo do Flamengo, porque ele tem essa mentalidade defensiva. Fora isso, nós temos quem? Vitor Hugo, que é um jovem da base. Tá, tudo bem. Se ele jogar com apenas um meia de criação, não faz sentido nenhum ele comprar mais um, porque nós teríamos 4. Normalmente, quando o Everton Ribeiro sai, entra o Arrascaeta, ou vice-versa. Quando o Arrascaeta sai, entra o Everton Ribeiro. Então, não faria sentido. Agora, se ele jogar com os 2 meias, como todo mundo sempre fez e sempre deu certo, aí eu concordo com vocês. Ele realmente precisaria contratar mais um meia de criação. Por quê, Jorge? Porque o Arrascaeta é o craque do time e, na falta dele, precisamos ter alguém que o substitua. Parando para pensar que o Everton Ribeiro já vai estar jogando, não acho que o Vitor Hugo seja o jogador que faça esse papel. E o Everton Ribeiro já está entrando naquele nível de um jogador um pouco mais velho, que apresenta uma queda de rendimento, e acho que logo árabes vão fazer ofertas e vão tentar tirá-lo do Mengão. Assim como penso que clubes grandes da Europa estão de olho no Arrascaeta e vão assediá-lo. Bom, tirando essas 2 posições, nos voltamos à volância. O Flamengo tinha um ótimo volante. O Flamengo tinha um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Na minha opinião, os melhores volantes do futebol brasileiro eram André, do Fluminense, e João Gomes. O que ocorre é, o Flamengo vendeu o João Gomes por um valor muito barato. Não, Jorge, mas vendeu por 100 milhões, vendeu bem, não vendeu não.
Tanto não vendeu bem que o time apresentou uma baixa de rendimento absurda depois que foi vendido. Ele estreou pelo Southampton, fez um bom jogo, marcou o gol da vitória e atualmente foi convocado para a seleção brasileira. Ou seja, o passe dele já aumentou. Mas não adianta chorar pelo leite derramado. A gente tem que agora trabalhar com os jogadores que possuímos. Gerson, indiscutivelmente, é o primeiro volante do Flamengo. Ele vai jogar os jogos. Está agora numa queda de ritmo, né? Mas não tem como tirar o Gerson. Fora isso, nós temos Pulgar, que eu me recuso a comentar. Não tinha que nem ter sido trazido para o Flamengo. Todas as vezes que eu vi o Pulgar jogando, ele comprometeu. Vidal, que é um bom jogador, apresentou uma melhora no rendimento, mas é aquele jogador mais sênior, aquele jogador mais velho. Ele não vai aguentar a temporada toda. E Thiago Maia. Thiago Maia é um bom jogador. Thiago Maia não é um jogador que me desagrada. O problema é o jeito com que o Thiago Maia joga. Ele não joga parecido com o João Gomes. Ele não é aquele jogador que divide todas as bolas, aquele jogador que sabe fazer a falta no momento certo, aquele jogador que desarma, não toma amarelo. Não. Ele é um pouco mais passivo. Ele espera que seja atacado. Ele não é aquele jogador que divide tudo. E, na minha opinião, o Flamengo precisa dessa peça. Um cara que roube bolas, passe por Gerson, o Gerson distribua tanto para Arrascaeta como Everton Ribeiro, e aí a jogada se desenha. Quem é esse jogador? Cuejar. Novamente, um jogador que está na Arábia e provavelmente vai ser vendido caro. Ele vai ser vendido, disso nós já sabemos, mas possivelmente caro. Aí vai restar saber se o Flamengo vai querer pagar essa fábula que vai ser pedido por ele. Bom, agora as opções e carências que eu enxergo e não vi o Vitor Pereira se manifestar até agora. Lateral esquerda. Nós temos o Ayrton Lucas, que é um bom jogador, e temos também Felipe Luiz. O problema é, o Felipe Luiz não está sendo utilizado. Ele é um dos melhores laterais da história da seleção brasileira, do Flamengo. É um dos melhores laterais esquerdos que o futebol brasileiro já produziu. Só que a idade pesa e a falta de jogos implica bastante no rendimento do jogador. Basta lembrar da última final da Libertadores, onde o jogador estava mal, se machucou, Ayrton Lucas entrou e mudou o panorama do jogo. A posição mais crítica que eu enxergo no time do Flamengo é a lateral direita, onde nós contamos com Mateuzinho, que infelizmente não sabe defender, né? Ele ataca muito bem, entendo que ele seja um jogador mais novo, né? Entendo que ele seja um jogador que está em desenvolvimento, é aquele jogador que vai ainda apresentar bons resultados, mas não é o jogador ideal para esse momento. E Varela que defende muito bem e, ao contrário do Mateuzinho, não ataca bem. Ele não é um bom jogador de ataque. E nós sabemos que o time do Flamengo usa muito o lado direito do campo, onde era aquela jogada entre Rodinei e Everton Ribeiro, e aqueles passes ali normalmente geram gols ao Flamengo. Rodinei era o melhor jogador, em teoria, ele não era excepcional em ataque ou defesa, mas ele não deixava a desejar. E foi vendido. Acho que o Flamengo precisaria, sim, urgente, de um lateral, não um lateral direito craque, que faça tudo com excelência, mas aquele lateral que execute bem o ataque e a defesa. Nós não temos isso ainda. Espero que seja contratado alguém que consiga fazer isso. E temos ainda a posição de goleiro. Bom, a posição de goleiro ela é um pouco conturbada. Nós temos diversos goleiros, mas nenhum deles me passa a confiança e a seriedade que o gol do mais querido precisa. Santos não é um goleiro ruim, não. Ele tem oscilado um pouco. Foi substituído ultimamente pelo Matheus Cunha, que é um bom goleiro, mas é um goleiro jovem, então eu não me sentiria muito à vontade de colocar ele numa decisão. Temos Neneca, que provavelmente vai ser vendido, e contratamos recentemente um goleiro que está na Arábia. O problema é que esse goleiro foi contratado para ser o titular do Al Nassr e recentemente ele virou banco do goleiro de lá. Ou seja, ele não está indo muito bem, né, gente? Não sei se dá para confiar muito assim. Fato é, o Santos, ele é um bom goleiro. Eu não posso dizer que o Santos é um goleiro ruim, mas a bola contra o Vasco era uma bola defensável. Os pênaltis contra o Del Valle, ele não pegou nenhum. Não sei, gente. Eu acho que ele deveria realmente investir um pouco mais no treinamento dele, no psicológico, tentar voltar a ser aquele Santos do Atlético Paranaense, que era realmente um goleiro nojento de se enfrentar contra. Goleiro que não dava rebote, que era o que ele apresentou no início do Flamengo, mas
por algum motivo, ele andou dando uma oscilada e não buscou o melhor desempenho. Bom, essas são as posições que eu acho que o Flamengo deveria contratar. Acho que o Flamengo deveria sim buscar no mercado. Não sei se vai ser possível devido aos valores que vão ser cobrados pelos jogadores. E gostaria de saber aí, comenta por favor, quais posições você acha que o Flamengo está carente, quais jogadores você gostaria de ver no Flamengo e se concorda ou não com a minha opinião. Valeu!